Alguém se considera religioso e não refria sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas, porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Ouvi, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 1, 26 a 2, verso 13. Capítulo 13. A lei da liberdade e o perigo da parcialidade. Este capítulo é uma extensão do tema do capítulo anterior. A questão levantada lá era que o Evangelho da Graça justificadora de Deus controla não apenas como nos convertemos a Cristo, mas também como vivemos depois disso, sobretudo em relação à diversidade étnica em Cristo. Pode ser proveitoso, segundo creio, nos concentrarmos em mais uma passagem das Escrituras com respeito a esse assunto. Em Tiago 1, 26 até o capítulo 2, 13, o ponto principal é este: não demonstrem parcialidade por causa de riqueza ou de posição social, mas vivam sob a lei da liberdade, isto é, amem seu próximo como a si mesmos. O texto não fala explicitamente sobre raça ou etnia, mas tentarei demonstrar que a parcialidade, no que diz respeito à riqueza ou à posição social, tem uma raiz comum com a parcialidade no que diz respeito à raça e à etnia, tanto em relação a ricos como a pobres. E o que está em jogo, mais uma vez, é viver em sintonia com o Evangelho, o qual é regido pela lei da liberdade. Preparando o palco. Os dois últimos versículos de Tiago 1 preparam o palco para o ponto principal a respeito da parcialidade e da harmonia racial, primeiro com uma palavra sobre a religião inútil e depois com uma palavra sobre a religião pura e imaculada. 1. A religião inútil, Tiago 1, 26. Em primeiro lugar, vejamos o versículo 26 que fala da religião inútil. Se alguém se considera religioso e não refria sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. Isso é espantoso. Se você não refria sua língua, seu cristianismo é uma fraude. Por quê? Porque Jesus disse: pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Sua língua diz a verdade sobre o seu coração. Tiago nos conta o tipo de coisa que ele tem em mente. Em Tiago 3, 8, 9, ele diz que a língua é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele tem em mente o modo como falamos sobre pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Essa é a principal preocupação dele com a língua. Como falamos sobre as pessoas. É isso que precisa ser refreado. E é uma das razões pelas quais podemos ver a raiz comum da parcialidade
baseada nas riquezas, e da parcialidade baseada na raça. Ambas envolvem uma atitude de menosprezo em relação a outro ser humano, os pobres ou os que são etnicamente diferentes. Assim, temos aqui o palco montado para a nossa reflexão sobre a harmonia racial e étnica. Refreie sua língua quando estiver falando sobre brancos, negros, asiáticos, hispânicos, judeus, índios ou muçulmanos. Veja a imagem de Deus no ser humano e refreie sua língua pela misericórdia de Deus. Faça com que sua língua obstinada sirva à misericórdia do seu coração. 2. A religião pura e imaculada. Tiago 1:27. Mais uma vez, Tiago prepara o palco da harmonia racial para nós no versículo 27, com a expressão religião pura e imaculada. Ele não está falando diretamente sobre raça ou etnia aqui. Porém, se você continuar a me acompanhar, verá a relevância. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Quando a misericórdia concedida por Deus e moldada por Cristo, que está em seu coração, põe na sua língua o freio da obediência, ela coloca seus pés no caminho dos pobres. De um jeito ou de outro, todo cristão verdadeiro se importa com os pobres. E, conforme Tiago acrescenta no final do versículo 27, todo cristão verdadeiro se importa em permanecer puro e em não se deixar contaminar pelo mundo. A religião pura visita os órfãos e as viúvas e não se deixa contaminar pelo mundo. Temos aqui algo que provoca tanto liberais quanto conservadores. Tiago dá um tapa com luva de pelica nas pessoas de esquerda e de direita. Para os de esquerda ele diz: deem importância à moralidade privada, à castidade, à honestidade, à fidelidade, à modéstia, à pureza. Aos de direita ele diz: deem importância à justiça social e às obras de misericórdia. Assim, o palco está montado. A religião pura e imaculada, o verdadeiro cristianismo, é movida por um coração misericordioso moldado por Cristo. Ela refreia a língua quando fala sobre pessoas criadas à imagem de Deus. Ela se importa com os pobres, aqueles dos quais se pode facilmente tirar vantagem, aqueles que não têm o menor poder para cuidar de si mesmos. Ela também se mantém livre das impurezas da pornografia, da glutonaria e da cobiça. O palco está pronto. O ponto principal. O ponto principal do texto vem em 3 versículos diferentes e é dito de 3 modos diferentes que vão do mais específico ao mais geral. Eu os apresentarei na ordem contrária, do mais geral ao mais específico. Tiago 2,12. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2,8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2,1. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Todo o restante do texto é argumentação. São as razões por que não devemos demonstrar parcialidade. Porém, antes de entrar nos argumentos, permitam-me uma palavra de explicação sobre o significado de parcialidade e de lei da liberdade. A parcialidade. Primeiro, parcialidade, Tiago 2,1, significa que você baseia sua forma de tratar alguém ou sua atitude em relação a alguém em algo que não deveria servir de base para tratar alguém. Assim, no texto em questão, por exemplo, as pessoas são tratadas com base na riqueza e na pobreza. Você pode ver isso nos versículos 2 e 3. Porque, se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou senta-te junto ao estrado onde pões meus pés. É a isso que Tiago chama de parcialidade. A riqueza e a pobreza não deveriam servir de base para o modo como as pessoas são tratadas. Logo, tratá-las de forma diferente, com base nisso, é parcialidade. Estou aplicando esse texto à questão da raça, assim como à questão da riqueza. Um dos motivos principais para isso é o modo como essa palavra parcialidade é usada em outros textos do Novo Testamento. Darei um exemplo de Romanos 2.
Nesse texto, Paulo está lidando com uma questão étnica, racial e religiosa, a saber, uma questão que diz respeito a grego e judeus. Ele diz que ambos estão sujeitos ao julgamento por causa de seu pecado. A seguir, no versículo 11, ele explica a razão, pois em Deus não há parcialidade. A mesma coisa é dita em Tiago 2:1. Assim, acredito que Paulo e Tiago ficariam bastante felizes em ver que tomamos esses textos que enfatizam a questão da parcialidade baseada na riqueza e afirmamos que eles também se aplicam à parcialidade baseada na raça. O bom e o mau tratamento, a honra e a desonra, a rejeição e a aceitação não deveriam basear-se na riqueza e na raça. A lei da liberdade. Temos aqui outra palavra de explicação acerca do ponto principal, isto é, as palavras de Tiago 2:12. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Quando você não demonstra parcialidade, mas ama os outros como a si mesmo, está agindo de acordo com a lei da liberdade. Mas o que é isso? Tiago usa o termo lei da liberdade duas vezes, Tiago 1:25 e 2:12, e o termo lei real uma vez, Tiago 2:8, mas não os define de forma explícita. Ele trata esses termos como se fossem conhecidos pelos primeiros cristãos. Assim, vou buscar a definição em parte de um versículo de Gálatas que apresenta uma linguagem bem semelhante. Gálatas 5:13 e 14 diz: Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Tanto Tiago quanto Paulo falam de liberdade, a mesma palavra no grego. Os cristãos são libertos de seus pecados, isto é, somos perdoados e libertos da condenação e do domínio do pecado. Agora somos livres para viver nessa liberdade. Fomos perdoados e não condenados por Deus. Será que essa liberdade gera impiedade? Tanto Paulo quanto Tiago dizem que não. Ela gera amor. Para Tiago, a síntese da lei da liberdade é dada no versículo 8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, para Paulo, a síntese da lei da liberdade é dada em Gálatas 5:13. Sede servos uns dos outros pelo amor. E também no versículo 14. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Tanto para Tiago quanto para Paulo, o amor é o dom natural e a evidência necessária de ter sido justificado pela fé. Gálatas 5:6 e Tiago 2:17. O amor é o tipo de lei que nos governa quando somos libertos da condenação pelo sangue e pela justiça de Cristo. Sob essa lei da liberdade é que seremos julgados. Se não tivermos amado, pereceremos, pois não haverá evidência de que nascemos de novo e fomos justificados pela fé. O contexto do julgamento eterno. Portanto, você pode ver que Tiago e Paulo elevam a questão da parcialidade de uma forma extraordinária. Eles colocam a parcialidade, baseada na riqueza ou na raça, no contexto do julgamento eterno. E isso não é pouca coisa. A forma como tratamos os outros é uma evidência de nosso relacionamento com Cristo. Se fomos libertos por Cristo da condenação e do domínio do pecado, então vivamos em liberdade. E nessa liberdade existe uma lei, a lei da liberdade, isto é, a lei do amor. Ela não está gravada em pedra, mas em nossos corações. Seremos julgados com base nessa lei, que diz: não demonstre parcialidade com base na raça ou em riqueza. 7 razões por que não devemos demonstrar parcialidade. O restante de Tiago 1:26 a 2:13 é argumentação. Essa argumentação está inteiramente baseada na visão da realidade que torna a lei real, a vida de acordo com o Evangelho, compreensível. Veja os 7 razões que Tiago aponta como motivo para não demonstrarmos parcialidade. Deus é bom não apenas por nos dizer o que fazer, mas também por que fazer. Ele tem suas razões. Ele não quer que nós apenas obedeçamos às suas ordens, mas quer obediência com algum entendimento.
Ele quer que vejamos a beleza, a sabedoria e a benignidade de suas ordens. Assim, ele nos dá razões para fazer o que ele diz. 1. A parcialidade revela um coração julgador e, por trás dele, um pensamento maligno. Porque, se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Tiago 2, 2-4. As últimas palavras do versículo 4 são as que mais se destacam no argumento: não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos. Tiago, obviamente, acha que sim. A essência do pecado é a arrogância, isto é, o desejo de ser visto como alguém superior. Eles agiam como juízes, mas na verdade não ocupavam um lugar de destaque no banco do tribunal em relação a essas outras pessoas. Eles estavam no mesmo nível dos demais pecadores. Somente Deus está sentado na cadeira do juiz. Eles estão usurpando um lugar que pertence somente a Deus. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Tiago 4,12. Esse é um sinal de arrogância. Outros são os padrões malignos que eles estão demonstrando, pois disseram ao pobre que se sentasse junto ao estrado onde põe os pés, e ao rico disseram que se sentasse em um lugar de honra. Por que eles fariam isso? Porque, se os pobres fossem colocados no lugar de honra, a igreja poderia não parecer tão importante, poderosa e atrativa para as pessoas de posses. Mas, se os ricos ocupassem o lugar de honra, a igreja pareceria importante e influente. Tiago diz que esses são padrões malignos. E a essência deles é a arrogância. A arrogância é o oposto do que o Evangelho produz e que sustenta a lei real do amor. 2. A parcialidade para com os ricos contradiz o coração de Deus, pois ele escolheu muito dos pobres para si mesmo. O menosprezo dos pobres ao assentá-los nos lugares mais humildes ou inferiores, senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não tem a ver somente com o pecado da arrogância, mas também com o menosprezo a Deus. Tiago diz no capítulo 2, versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Se nos envergonhamos dos pobres, estamos nos envergonhando de Deus, pois ele não sente vergonha por ter escolhido os pobres. Deus se inclina em direção ao pobre, ele não se afasta dele. Portanto, quando nos distanciamos do pobre, estamos indo contra Deus. 3. A parcialidade desonra as pessoas criadas à imagem de Deus. Quando a igreja se envergonha dos pobres e os assenta em lugares escondidos, não somente Deus é acusado por ter escolhido os pobres, mas os pobres são em si desonrados. Tiago diz no capítulo 2, versículo 6, mas vós desonrais o pobre. Mesmo se considerarmos que pobres e ricos são todos pecadores, há dois problemas em desonrar o pobre. Um deles é que, uma vez que sou um pecador, eu não tenho que agir como se fosse digno de ser exaltado e o pobre não. Nenhum de nós é digno de ser exaltado. Se Deus mostrou para comigo uma graça imerecida, devo tratar o pobre da mesma forma. O outro problema que há em desonrar o pobre é que, muito embora ele seja um pecador, também é criado à imagem de Deus. Vemos isso em Tiago, pois ele lamenta em 3, versículo 9, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Seja amaldiçoando os homens, seja assentando-os aos nossos pés, estamos agindo mal em relação a eles e em relação a Deus. Não devemos desprezá-los como seres humanos, mas sim buscá-los como possíveis companheiros na herança da misericórdia, algo que Deus fez no Evangelho. 4. A parcialidade para com o rico é um tiro que sai pela culatra e que se torna a nossa queda.
Tiago aponta uma ironia no pecado de tratar o rico com favoritismo. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam nos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Tiago 2, 6 e 7. Tiago dá esse exemplo do comportamento do rico. O ponto principal não é que todos os ricos agem dessa forma, mas, pelo menos na experiência de Tiago e das igrejas para as quais ele estava escrevendo, os ricos eram vistos como pessoas corruptas. Eram, sobretudo, os ricos que tornavam miserável a vida dos justos. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, e engordaste o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Tiago 5, 4 a 6. Portanto, em Tiago 2, 6 e 7, o autor está mostrando que a igreja não está sendo apenas maligna ao seguir esses padrões de pensamento quando mostra favoritismo para com os ricos, mas também está derrotando a si mesma. Por que favorecer aqueles que a derrotam? Esse tipo de parcialidade pode fazer com que o dinheiro pareça mais valioso para a igreja do que o próprio Cristo. 5. A parcialidade faz de você um transgressor da lei da liberdade. Tiago diz que ser parcial é transgredir a lei, e isso é algo sério, não só por causa da lei, mas por causa do legislador. Qualquer que seja o ponto da lei que violarmos, o que torna isso grave é o fato de que Deus a criou e nós estamos nos rebelando contra ele. Mas a síntese da lei, o núcleo real da lei, é o mandamento para amarmos nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a lei que cobre o pecado da parcialidade. Portanto, perceba o que você está fazendo quando demonstra parcialidade. Está transgredindo a lei real, a síntese da lei, o núcleo central da lei e está agredindo a Deus, o legislador. Veja o que Tiago diz sobre isso. Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2, 8 a 12. A conclusão de Tiago é que devemos falar e proceder como quem há de passar pelo julgamento divino. E perceba que não é a lei do Antigo Testamento por si só que será o padrão final de julgamento, mas sim o núcleo dessa lei, amar o próximo como a si mesmo. Essa lei será usada no julgamento não como a lei da escravidão, mas sim como a lei da liberdade. Isso significa que Tiago não está nos levando de volta ao jugo da escravidão, quando vivíamos sob a lei como meio de nos reconciliar com Deus. Antes, a lei real, Tiago 2,8, amar o próximo tornou-se a lei da liberdade, pois ela só pode ser cumprida por aqueles que foram libertos da obrigação de cumpri-la como meio para se reconciliarem com Deus. Ao crer em Cristo para nos reconciliar com Deus por causa de sua morte e sua justiça, somos libertos de cumprir a lei como um meio de nos reconciliarmos com Deus. Agora, o modo de nos relacionarmos com a lei é como uma lei da liberdade. Em nossa libertação da lei como fundamento da justificação, somos capacitados pelo Espírito para andar na lei de Cristo como confirmação de que somos amados, perdoados e aceitos por Deus. Assim, seremos julgados pela lei da liberdade. Contudo, o ponto central em nosso julgamento final não será determinar se cumprimos a lei para nos reconciliarmos com Deus, mas sim determinar se amamos nosso próximo por já termos sido reconciliados com Deus somente pela graça, por meio da fé somente, por causa de Cristo somente. O histórico do nosso amor,
o fato de não mostrarmos parcialidade em função de raça ou de riqueza, será levantado na corte do julgamento no céu. Essa não será a base de nossa justificação final. Somente Cristo será. Mas será a evidência pública de que estamos unidos a Cristo pela fé, de modo que a justiça dele conta como nossa. Sim, caminhar em amor e mostrar graça para com pobres, ricos e todo grupo étnico não é o motivo de Deus ficar 100% a nosso favor. Isso acontece quando cremos em Cristo, que é 100% a perfeição que Deus exige para a justificação. Antes, caminhar em amor e superar o racismo e o etnocentrismo em nosso coração é possível justamente porque, pela graça, somente Deus é 100% por nós em Cristo. Nossa caminhada em amor não é o fundamento, mas sim a confirmação de que Deus é por nós. 6. A parcialidade não é misericordiosa, e quem não mostra misericórdia perecerá. Essa é uma extensão do quinto argumento. No quinto argumento, fomos avisados de que seremos julgados pela lei da liberdade. Nesse sexto argumento, Tiago descreve como será esse juízo. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. O sentido aqui está claro. Ele se baseia nas palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Se não mostramos misericórdia, não conhecemos a Cristo como Salvador. Não mergulhamos nossa alma em sua misericórdia. Mateus 18, 23 e 24. Um cristão é alguém que viu, experimentou e vive a misericórdia de Cristo. Se não houver misericórdia em nossa vida, se mostrarmos parcialidade em função de raça ou riqueza e não sentimos remorso ou arrependimento por isso, é sinal de que não conhecemos a Cristo e pereceremos. 1 João 2, 3 e 4. Mas se experimentamos e valorizamos sua misericórdia e vivemos na liberdade de seu amor, então mostraremos misericórdia e ela será a evidência de nossa fé em Cristo, cuja vida e morte em nosso lugar nos livraram do juízo. 7. A parcialidade contradiz a fé em Jesus Cristo como Senhor da glória. Tiago começa sua argumentação pela fé em Cristo, o Senhor da glória, e é com ela também que ele termina o capítulo. Em Tiago 2,1, ele diz: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. A ênfase principal está na palavra glória. Tiago escolhe enfatizar o fato de que os cristãos creem em Cristo, o Senhor da glória. Por quê? Porque a raiz da parcialidade está em ambicionar a glória humana ou em temer o perigo. Quando a ambição pela glória humana nos controla, mostramos parcialidade para com os ricos e poderosos. Quando somos controlados pelo medo, mostramos parcialidade para com quem acreditamos que nos trará segurança. Mas o argumento de Tiago é este. Se você conhece a Cristo como o Senhor da glória, se confia nele como aquele que é gloriosamente gracioso, misericordioso, perdoador, forte, sábio e amoroso, você não se deixará controlar pela ambição por glória humana ou pelo medo que se vale da parcialidade para se sentir seguro. Cristo será a sua glória, toda a glória de que você precisa, e Cristo será a sua segurança, toda a segurança de que você precisa. Portanto, a questão da parcialidade, em função de riqueza ou raça, é importantíssima para o nosso modo de viver como cristãos. Somos parciais em nossas atitudes e atos? Ou confiamos em Jesus como o Senhor da glória? Se confiamos em Jesus, então sua glória vai nos colocar em nosso devido lugar de humildade e nos tornará seguros. E a partir desse nosso lugar de humildade e segurança, fluirá o amor e não a parcialidade, a misericórdia e não o desrespeito racial.